paz do Senhor, meus irmãos da Escola Bíblica Dominical, neste mês de outubro, parabenizamos em tempo a todos os professores que têm se dedicado ao ensino da Palavra de Deus, desde o departamento infantil até a classe de adultos, e certamente o vosso ministério é um ministério excelente, pois lida com o caráter cristão, com a formação de tantas famílias e de tantos irmãos. Deus abençoe a todos os professores. Fica aqui a nossa palavra de gratidão a Deus pelas vossas vidas, bem como da liderança geral da escola em nossa igreja, o pastor Renato Torres, presbítero Gastone e os demais que têm cooperado nesta grande obra. Temos a alegria de, mais uma vez, estarmos aqui cooperando com os amados irmãos e hoje para o estudo da lição número 5, da lição de adultos, contra os falsos profetas. Estamos no livro do profeta Ezequiel e como os irmãos têm já se debruçado sobre este profeta maior, o estudo do trimestre ele está distribuído em porções, deste grande livro do Antigo Testamento, de tantas visões, revelações e profecias no Antigo Testamento. E hoje, um tema muito pertinente aos nossos dias, pois vem nos alertar mais uma vez contra os falsos profetas. O ministério profético, ele é citado na Bíblia Sagrada, desde o Pentateuco e segue por todos os demais períodos da história sagrada, até encerrar exatamente com um livro profético chamado Malaquias, que é o 39º livro do Antigo Testamento, e inicia-se o Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, com o exercício do ministério profético de João Batista, e é ali, segundo os comentaristas bíblicos e segundo os estudos, que encerra este ministério. E o Senhor Jesus, ele faz uma referência a João Batista, dizendo que dos nascidos de mulher não houve profeta semelhante ou maior que João. Então, o ministério profético na Bíblia, ele é sempre presente nas Sagradas Escrituras, daí a importância de nós estudarmos mais uma vez. E, para tanto, eu convido para a leitura do texto áureo da lição de hoje, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, e o versículo 1, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A verdade prática nos diz: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 13, e dos versículos de 1 a 10. O comentário da lição está distribuído em 3 tópicos. O primeiro, o comentarista trata sobre os profetas. O segundo, sobre os falsos profetas em Ezequiel. E o terceiro, sobre a geração das mensagens falsas. Queridos irmãos e aqueles que nos dão esta honrosa audiência aqui no programa da EBD Online, nós nos deparamos com esta realidade, no contexto do profeta Ezequiel, que tinha, pela chamada divina, o exercício, o ofício de
profeta, à semelhança dele, contemporâneo, por exemplo, o profeta Jeremias também. E a palavra profeta, o texto da lição nos lembra que tem a ver, não é? Traz a ideia de porta-voz. O comentarista também vai apresentar que o profeta é aquela pessoa que representa a voz de Deus diante do povo. E aí faz um contraponto com a figura do sacerdote, que era aquele que ia à presença de Deus representando o povo. O sacerdote, ele mais intercedia, ele mais apresentava as ofertas, os sacrifícios, geralmente pedindo perdão pelos pecados cometidos pelo povo de Deus na antiga aliança. Era ofício sacerdotal. O do profeta, ele recebia de Deus mensagem, recebia de Deus palavra, recebia de Deus o que a Bíblia Sagrada também chama de oráculos divinos, e as transmitia e devia fazê-lo com fidelidade a Deus, que é sempre o doador, que é sempre o que diz o que deve ser dito, não é verdade? Então, o próprio apóstolo Pedro, nós devemos nos lembrar que ele diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas que homens falaram movidos, inspirados pelo Espírito de Deus. E é o mesmo Pedro que tem um texto, não é, da sua carta, separado para esta lição de hoje, em relação a falsos profetas, e eu destaco aqui do texto áureo ainda, que Pedro usa a expressão falsos doutores. E vale aqui já uma reflexão para todos nós, como disse na abertura deste programa, meus irmãos, que é uma lição muito atual. E quando Pedro apresenta aqui a expressão falsos doutores, devemos ter a devida capacidade espiritual de discernir o que provém de Deus e o que provém do homem. Nós precisamos ter a capacidade de diferenciar o que é doutrina de Deus, o que é doutrina de homens, ou até mesmo o que é doutrina de demônios. Porque há doutores nos nossos dias, têm estes títulos, e pela projeção que este título dá, pelo direito de fala que o título dá, eles estão disseminando, espalhando heresias conforme o mesmo verso aqui que a lição nos traz. Então devemos ter o devido cuidado, a cautela. Falsos profetas é um sinal dos últimos dias. O próprio Senhor Jesus disse que devemos ter cautela, devemos estar atentos, vigilantes quando eles surgem e analisarmos o seu discurso, suas pregações, os seus ensinamentos. Mas o profeta, na figura bíblica, é o porta-voz, é o mensageiro, é aquele que transmite a palavra, a vontade de Deus ao seu povo. E há aí nomenclaturas, não é, títulos relacionados a este ofício, como nós temos na lição, de homem de Deus, mensageiro, entre outras expressões que confirmam, ratificam o ministério profético. E evidentemente nós temos exemplos muito especiais de profetas que exerceram com fidelidade este ministério, este ofício. Há uma expressão também ligada ao profeta que é a de prever o futuro. Não é? Ao longo da história ficou vinculada esta expressão, esta característica
com aquele que tem a capacidade ou algum dom de prever o que ainda está por vir, ele recebe também o título de profeta. Mas lembrando que, biblicamente, exemplos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, o profeta, repetindo aqui a expressão da lição, é o porta-voz, é o mensageiro e deve falar as palavras conforme recebeu do próprio Deus. Nós temos exemplo de profeta no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, a partir do versículo 13, quando nos fala ali do profeta Micaías. E uma característica do homem de Deus é de que ele não fala palavras por conveniência. Os irmãos depois releem a história, não é a passagem de Micaías, já conhecida de todos, em que havia uma reunião, não é uma cúpula, reis estavam reunidos e convidaram profetas para ouvir mensagens. E aos profetas convidados disseram uma mensagem que foi agradável aos ouvidos daqueles homens. E então convidaram a Micaías. E Micaías, ele fala a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela não é tão agradável aos ouvidos, mas eis aí o que distingue, o que diferencia um homem de Deus dos demais. Ele tem compromisso com o Deus da palavra, ele tem compromisso com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é a verdade. Ainda outras expressões relacionadas a profeta, também como embaixador, servo de Deus ou servo do Senhor. Então, o ministério profético, ele é sim bastante relevante ao longo da história sagrada. E ainda no primeiro ponto, a lição já traz quanto à existência, no contexto ali do profeta Ezequiel, dos falsos profetas. E vale aqui associar diretamente que a expressão falso profeta está associada, está rotulando aqueles que falam mentiras, aqueles que falam o que é falso, o que não é verdadeiro. Então, há uma diferença notória entre o que é falso e o que é verdadeiro. E a verdade é a palavra de Deus. E, evidentemente, ninguém toma para si este ofício, não é? Citando aqui uma passagem bíblica, ninguém toma para si esta honra se não for chamado por Deus, se não for escolhido, selecionado pelo Senhor para este ofício. No segundo ponto, o comentarista vai discorrer mais detalhadamente, exatamente no contexto do profeta Ezequiel, sobre os falsos profetas. E nós temos aqui uma referência, pelo menos, como eu disse, do contemporâneo de Ezequiel, o profeta Jeremias, e eu convido para leitura rapidamente aqui no capítulo 14, e o versículo 14 do profeta Jeremias, que nos diz assim: E o Senhor respondeu: Esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Então, está aqui denunciado ou denunciada a prática destes falsos profetas. Diz o próprio Senhor, pela boca do profeta, de forma muito categórica: eles profetizam mentiras.
mas o próprio Deus está alertando de que eles fazem isto em nome do Senhor. Então estão incorrendo em outro erro gravíssimo, que é tomar o nome de Deus em vão. É colocar Deus onde Deus não está. É falar em nome de Deus quando Deus não autorizou. É falar algo como se de Deus fosse, mas, conforme o texto bíblico aqui nos mostra, é de seu íntimo, é do seu próprio coração, é da sua própria vontade, é produção da sua mente. Daí, meus irmãos, mais uma vez, o alerta que a palavra de Deus nos traz quanto à vigilância. Qual é a fonte? De onde procede determinada mensagem que nós estamos ouvindo? Pela qual, às vezes, um grupo de pessoas está se deixando orientar, guiar. Tal mensagem, tal discurso, tais ideias têm base na palavra de Deus? Tem sustentação bíblica? É este cuidado que os profetas, então, do Senhor alertavam o povo. Porque lembre-se, o contexto de Ezequiel, de Jeremias, é o contexto do cativeiro babilônico, é o contexto do opróbio de Judá, é o contexto de muita aflição, de muita tristeza, de muita lamentação. Então, aqueles falsos profetas surgiram para levar palavras, de certa forma, agradáveis aos filhos do Senhor, aos judeus, aqui especialmente. Mas o contexto e a vontade de Deus para aquele momento era outra. Então, nem sempre o que é agradável ouvir é a verdade de Deus para as nossas vidas. E os falsos profetas, como já falamos, eles estão presentes na atualidade, porque eles fazem parte de uma profecia de que estamos no fim dos tempos. E aqui temos uma referência da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e o versículo de número 1, outro texto bastante conhecido, mas é necessário nós aplicarmos aqui. 1 de Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Então, a profecia de Paulo a respeito destes últimos tempos em que estamos vivendo, ela é muito oportuna, porque diz que muitos estão seguindo espíritos enganadores e ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras. Então, se a mentira, se a falsidade não procede de Deus, porque a palavra de Deus, ela apresenta quem é o pai da mentira. E quem é de Deus anda na verdade. A palavra de Deus é verdade, nós somos santificados por esta verdade. Portanto, tenhamos o devido cuidado, o devido discernimento, vamos sempre invocar ao Senhor para que esteja aguçada na nossa espiritualidade esta capacidade, esta habilidade que é dom de Deus, que é de discernir espíritos enganadores. Há muitos, como a palavra de Deus ela apresenta. Havia nos dias dos homens de Deus, do profeta Ezequiel, aqueles que estavam dizendo a paz, a segurança, e não havia paz, não havia segurança. Então que haja o devido cuidado, e observe que o texto lá de Jeremias que lemos anteriormente, que o Senhor repreende dizendo que não há utilidade naquilo que estavam falando, quando
Paulo diz que a profecia inspirada, ela é útil para ensinar. Então Deus denuncia no Antigo Testamento que mentira, que falsa profecia não tem utilidade, não tem sustentação, não tem validade. E a palavra de Deus ela mesma confirma que esta profecia inspirada, inerrante, infalível, ela tem utilidade para dar crescimento, para dar orientação a todos aqueles que estejam atentos à palavra de Deus. Estamos de volta com mais um bloco do programa EBD Online, hoje no estudo da lição número 5, contra os falsos profetas. E o terceiro tópico da lição trata sobre a geração das mensagens falsas. E aqui já no primeiro parágrafo, querido irmão, querida irmã, professores da escola, uma expressão para nossos dias. O comentarista coloca assim: mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. Se havia, na época de Ezequiel, os falsos profetas, havia os falsos porta-vozes, havia os falsos transmissores, é porque havia um grupo que estava assimilando, recebendo, aceitando tais mensagens. E o escritor da lição está sendo muito enfático aqui nos dizer de que nos nossos dias há ainda sim uma busca a quem demonstre interesse, a quem dê ouvidos às falsas profecias dos nossos dias, o que é algo bastante grave e devemos, pela palavra de Deus, continuar combatendo. Que os profetas do Senhor deste presente século continuem com a devida coragem, com a devida fidelidade de denunciar pecado, de apontar a busca pela uma vida de santidade, a volta à presença do Senhor, porque há ainda muita falsidade quando diz respeito à profecia, à pregação. Então, queridos, o texto da lição, ele apresenta que nós podemos refletir quando o escritor busca os motivos, quais as questões dos nossos dias para que estas falsas mensagens ainda tenham audiência, ainda prevaleçam, ainda subsistam. E uma característica que ele nos traz aqui muito interessante de nós, como igreja, como povo de Deus, meditarmos, é o ódio que existe contra o povo de Deus. O ódio que hoje existe contra a igreja. E as palavras de Jesus em João capítulo 15 e os versículos 18 e 19. Disse o Senhor: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Este é o contexto no qual a igreja do Senhor está neste tempo. Nós somos alvo de aborrecimento. Nós somos alvo de ódio. E Jesus explica o motivo. É a ignorância. É aquele pensamento obscurecido pelas trevas. É
o Deus deste século que ainda continua limitando, tirando a visão de muita gente da verdade do Evangelho. Por isso este ódio pela igreja de Jesus, por isto este ódio contra as verdades sagradas que o povo de Deus pratica, este ódio ele ainda é existente em nossos dias. Mas a igreja, ela permanece também na sua postura de voz profética, de representante do Senhor, fazendo contraponto ao mundanismo, a todas as suas práticas, a todos os seus conceitos. Mas o comentarista da lição também nos lembra, queridos, de que a ira de Deus, ela volta-se para os falsos profetas. Está o texto no livro de Deuteronômio, capítulo 13, e a partir do versículo 1 diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Deus está alertando o seu povo. Se vier alguém com encantamento, até com sinais, até realizando obras extraordinárias, mas Deus diz: se ele gritar, se ele vos convidar a seguir outros deuses, não deem ouvidos. Lembrem-se, servir somente a Deus, adorar somente a Deus, porque seria um convite, seria uma proposta, não é contra o monoteísmo ensinado para os filhos de Israel. No próprio livro de Deuteronômio está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então Deus está alertando o seu povo, e Deus diz que trata, não é com estes falsos profetas. Outra expressão no Pentateuco está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 a 22. O comentarista da lição diz, ainda aqui neste último ponto, que aqueles falsos profetas, eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades e à maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Veja só que perigo. Uma profecia, uma mensagem encomendada. Como já citei no bloco anterior, uma profecia por conveniência. Mas o profeta do Senhor, o homem de Deus, ele não é chamado para pregar por conveniência. Ele é chamado para falar a vontade de Deus. Temos ainda no próprio livro de Ezequiel repreensão divina, no capítulo 13 e no versículo 19. Vocês me profanaram no meio do meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matarem pessoas que não deveriam morrer e para deixarem com vida aqueles que não deveriam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Repito, Ezequiel, capítulo 13, versículo 19. Diz o Senhor: vocês me profanaram, matando pessoas que não deveriam e deixando com vida os que não deveriam viver. E o Senhor assevera, mentindo, usando a prática da mentira. Tenhamos, queridos irmãos, o exemplo do último dos profetas, não é? Conforme dissemos também no início
deste vídeo, profeta João Batista, que no contexto de pecado, de iniquidade, ele manteve-se fiel à mensagem da palavra de Deus. João Batista não profetizou por conveniência. Quando aproximaram-se dele, não é para ouvir alguma mensagem, ele já diretamente falou àqueles homens e os chamou de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? É verdade, João Batista teve a sua cabeça servida em uma bandeja, mas certamente foi recebido nos céus como homem fiel a Deus, como um servo do Senhor que cumpriu o seu ministério com fidelidade. Então, falemos a verdade, ensinemos a verdade, profetizemos com verdade e certamente toda mentira ela continuará sendo vencida em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.